Olá, meus queridos alunos da Uninter, sejam bem-vindos a mais essa aula de Biofísica com o conteúdo da aula 4. Para quem não lembra, o professor Eduardo Araújo, tutor dos cursos de licenciatura e bacharelado dos cursos de Química. E aí vamos falar aí sobre a parte da Biofísica, né, que cai em outros cursos também. Então vamos lá, vamos comigo? Então vamos nessa aí. Vou compartilhar aqui a tela com vocês e aí já vamos começar a nossa aula. Bom, então nosso conteúdo em si, né, tema 4, aula 4, Biofísica. Falaremos sobre vários assuntos, tá, pessoal? Essa aula não é de um assunto específico, mas de vários assuntos referente ao estudo da biofísica. Então vamos nessa aí, vamos começar. Então, a parte inicial seria, de uma forma simplificada, para não ficar cansando você com leitura, seria isso. Geralmente, e não nos damos conta de quanto a física, a química e biologia existem em nosso organismo. Esta aula, com caráter interdisciplinar, tratará de vários assuntos com a visão dessas três áreas. Vamos entender vários assuntos e responder questionamentos como, por exemplo, qual o motivo de sentirmos azia, aquela queimação incômoda ali, né? Na região do estômago. Como poderia ser minimizado este problema? Abordaremos também outros assuntos relacionados à saúde, como a pressão arterial. E além desses assuntos, ainda veremos sobre qual o motivo de, se caso colocarmos gelo no sal, este fica mais frio. E também estudaremos relações e definições básicas de matéria, energia e definições de espaço e tempo, bem superficial. Só comentando, tá, que nosso objetivo não é dar uma aula mais aprofundada sobre espaço e tempo, mas sim vários conteúdos sobre a biofísica. Então vamos continuar aí. Então vamos iniciar falando sobre a matéria. Então, o que seria a matéria? Então, perceba aí comigo nesse slide, ó, que legal. Esse slide fala sobre a evolução da teoria dos modelos atômicos. Lembra lá da parte da química, né, que começou a ser estudado sobre modelo atômico, a atomística? Então, esses modelos atômicos começaram a ser pensados lá em 460 anos antes de Cristo, ou seja, muito tempo atrás, né, com o Demócrito e o Leucipo. Então, o que esses caras falaram? Eles estavam andando numa certa rua, tropeçaram numa pedra, diz a história, né, só para você gravar bem, que eles tropeçaram numa pedra, pegaram essa pedra e bateram nela. E essa pedra se dividiu em duas. E aí, como todo bom filósofo, eles começaram a pensar, mas e se eu continuar batendo nessa pedra? Então eles foram batendo na metade que eles haviam formado. Bateram, dividiu novamente em duas. Bateu, novamente dividiu em duas. Bateu de novo, né? Dividiu em duas. E foram batendo, 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 dividindo, quebrando a pedra em 1000 pedaços. Deve ter doído bastante, né? A topada que eles deram, porque eles quiseram realmente destruir a pedra. Eles bateram, 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 chegaram numa pequena parte da pedra microscópica que eles batiam e não mais dividiam. Batiam e não mais dividiam. Então eles pegaram essa pequena parte, essa pequena partícula de pedra e disseram em grego, átomos. A significa não e tomos significa divisível. Então ele pensou que toda a matéria é composta por pequenas partes, microscópicas partes, sendo essas as menores, chamadas de átomos. Então toda a matéria é um aglomerado de átomos. Logo em seguida, veio pensamentos científicos. Esse não era um pensamento científico, era um modelo filosófico, né? Ele não imaginava como que o átomo era, mas em si falava que a matéria era constituída por pequenos átomos, né? Ou seja, partículas menores e indivisíveis. E aí depois veio o Dalton, né, do modelo bola de bilhar, aí depois veio o J.J. Thomson, eu coloquei em ordem cronológica, não vou comentar sobre eles agora, que não é o nosso objetivo, tá? Mas é só para você saber a evolução. Aí depois veio o J.J. Thomson falando sobre o pudim de passas, que é o modelo conhecido, o nome do modelo dele é conhecido como pudim de passas. Aí depois veio o modelo de Rutherford, do sistema solar. Aí depois veio o modelo de Bohr, chamado de níveis de energia. Aí depois veio o Summerfield, que apareceu os subníveis de energia. E depois veio o modelo atômico atual, que é o que estamos usando atualmente, que é uma mistura de três cientistas, de Broglie, Heisenberg e Schrödinger, né? Então, toda essa parte foi falando justamente sobre a utilização, sobre o estudo, sobre a matéria, tentando explicar
a menor parte em si, né, que seria justamente o átomo, pensando lá no Demócrito e o Leucipo. Se bem que hoje em dia sabemos, né, que existem coisas menores do que o átomo. Por exemplo, o J.J. Thomson descobriu o elétron, né? Um pouquinho depois de Rutherford, foi descoberto os prótons, os nêutrons, né? Enfim, temos várias outras coisas. Pensando em radiação, temos partícula alfa, partícula beta, enfim, tem várias outras coisas dentro do átomo, né? Mas de uma forma geral, né, só para você contextualizar, saber do que nós estamos falando sobre a matéria, veio justamente através da evolução dos modelos atômicos, né, dos estudos da atomística que você pôde ver aí nesse slide, a ordem cronológica. E aí diz o seguinte, o que é matéria então? Então a matéria, ela tem massa. Então veja nesse primeiro experimento aqui, ó, que legal, a massa de uma bexiga vazia, por exemplo, para você provar que o ar é matéria. Tá? Então o ar, como é que eu posso provar? Você pega uma bexiga vazia e coloca na balança. Por exemplo, nessa medição deu 3 gramas, a bexiga vazia. Tá? E aí foi feito o quê? Eu enchi a bexiga e novamente coloquei na balança. E com a bexiga cheia, perceba aqui, ó, deu 4 gramas de massa. Então, né, perceba que houve uma diferença de 3 gramas da bexiga vazia para 4 gramas da bexiga cheia. Ou seja, esse 1 grama excedente é justamente a massa do ar que você colocou dentro dessa bexiga, tá? Então, o ar, ele sim, ele é matéria. Por quê? Porque ele tem massa, e a definição de matéria é justamente essa, ter massa. Mas não somente ter massa, também, já que ele tem massa, precisa ocupar um lugar no espaço. Então, exemplo bem simples, imagine que você pegue uma seringa, você aperta o êmbolo, que seria a parte móvel da seringa, né? Você vai apertar tampando a saída, né? Então você vai apertar, vai ter um certo momento que você vai comprimir muito o ar, mas você não consegue encostar o êmbolo na parede da seringa, né, que está mostrando aqui, ó. Então imagine, ó, que você tem uma camada de ar, então a pressão de 60 psi foi aplicada. Daí você tem um volume 3 aqui. Aí eu vou aplicar uma pressão maior, ou seja, eu vou apertar 90 de pressão de psi, o volume diminuiu, o volume foi para 2. E agora eu vou pegar uma pressão de 180, vou apertar mais ainda, o volume foi para 1. Esse volume ele nunca vai chegar a zero, né? Por quê? Porque o ar, ele é matéria, logo ele ocupa lugar no espaço. Então é impossível você exterminar esse volume, neutralizar esse volume, porque sempre as moléculas vão se comprimindo, ficando mais próximas uma à outra, vai chegar um certo momento que elas vão estar tão próximas que elas não conseguem mais ser comprimidas. E aí você vai ver justamente que o ar, ele ocupa um lugar no espaço. O ar, o espaço dele, né, outra matéria não conseguirá ocupar. Então daí tiramos a definição de matéria. Matéria é toda substância que tem massa e também ocupa lugar no espaço, assim como o ar que nós respiramos. E energia? O que seria energia? Então vamos ler ali a definiçãozinha. Então energia é tudo que é capaz de modificar o estado inicial da matéria, ou seja, alterar o seu formato. De uma forma mais física, seria a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Matematicamente, o trabalho pode ser calculado pela fórmula que está aí. T, onde é o trabalho, é igual ao F, que é a força, vezes o D, que é a distância percorrida, vezes o cosseno do ângulo, caso tenha uma certa abertura, tá? Então vamos visualizar isso daí na prática, tá? Então vou abrir o Paint aqui, ó, vamos analisar o que seria isso. Então imagine que esse corpo aqui, é um certo corpo qualquer, tá? Vou colocar essa caixinha, ele esteja sendo deslocado por uma certa trajetória. Então vamos colocar aqui, ó, uma pista qualquer, tá? Então esse corpo, ó, o que ele está fazendo? Ele está inicialmente aqui, vamos chamar aqui de 0 metros, tá? Como se estivesse medindo a partir daí, 0 metros. E aí esse corpo, ele vai sofrer a ação de uma força externa. Então vou aplicar aqui nesse corpo uma força de qualquer intensidade, por exemplo, força igual a 10 newtons, que a unidade de força é newtons, tá? E aí esse corpo, a partir do momento, né, vamos ignorar aqui o atrito por enquanto, só para você entender a definição de trabalho, esse corpo
ele vai ser deslocado. Ele está sendo deslocado. Parei aqui, tá? Com a aplicação desses 10 newtons, tá? Então, imagine aqui, ó, essa força vai ser aplicada sobre esse corpo, e aí esse corpo está sendo deslocado sobre essa trajetória. E eu parei ali. Então, imagine aqui que você tem agora, ele tenha percorrido uma distância de 10 metros. Então, aqui seria 10 metros, tá? Como é que você faria para calcular, então, o trabalho, né? Então, o trabalho aqui seria, ó, o trabalho seria igual à força, ou seja, 10 newtons, vezes o deslocamento, que também foi 10 newtons, do 0 até o 10 foi 10. Então, aqui o meu trabalho, né, seria equivalente a 100 newtons vezes metro, né, que é força vezes o deslocamento, né, que a unidade está em metro, beleza? Então, o trabalho seria 100 newtons vezes metro. Então, esse é o primeiro caso. E um segundo caso, vamos analisar. Então, vamos apagar essas continhas, vamos voltar ao estado inicial do nosso corpo. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar uma força não mais nessa direção e nesse sentido. Eu vou tirar essa força daqui e agora eu vou, como se eu estivesse puxando essa caixa, tá? Puxando. Então, eu vou aplicar uma força para cá. Então, nessa direção e nesse sentido aqui, certo? Então, aqui seria a minha força também de 100 newtons. Vamos colocar aqui, ó, 10 newtons. Então, força de 10 newtons, certo? E eu estou puxando a caixa aqui para cima, ó, nessa direção e nesse sentido. Agora, vamos imaginar o seguinte, ó, que a abertura aqui, ó, em relação à minha linha horizontal, essa minha abertura, tem lá, por exemplo, um ângulo de 30 graus de abertura, certo? 30 graus. E aí, qual seria, nesse esquema, né, o meu trabalho? Então, saiba, né, que o que vai acontecer aqui? Essa caixa ela vai começar, literalmente, a ser arrastada, né? Ela não vai deixar de ser arrastada, só que ela vai começar ela vai dar uma subidinha aqui, né? Como se eu estivesse puxando ela para cima. Então, qual que seria o meu trabalho? Então, o trabalho vai ser igual a força, no caso aqui, 10 newtons, vezes o deslocamento. Vamos imaginar que eu desloque ele 10 metros também, né? Mesmo esquema, 10 metros. Só que agora apareceu o ângulo de abertura aqui, ó, né? Eu tenho esse ângulo. Então, você vai colocar o cosseno desse ângulo de abertura, ou seja, o cosseno de 30. E aí você vai fazer as devidas continhas, né? Então, o meu trabalho seria 10 vezes 10 dá 100, né? A primeira parte, vezes cosseno de 30. Quanto que é o cosseno de 30? Então, ó, seno e cosseno. Né? Se fosse o seno, lembra a musiquinha? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, sai no vai, raiz no 1. Para você lembrar a definição os ângulos de 30, 45 e 60. Né? Ó. Então, 1, 2, 3. Isso é para seno. 3, 2, 1. Isso é para cosseno. Então, você tem, ó, 3, raiz de 3, sobre 2, que é o valor do seu cosseno de 30. E aí, simplesmente, você faz a multiplicação. 100 por 2 aqui embaixo vai ser 50 raiz de 3. Tá? Não precisa saber agora quanto que é a raiz de 3, mas é só para você ver quanto que é a relação. Então, aqui vai ser newton, né, vezes metro novamente. Então, perceba que quando eu tenho esse ângulo, modifica um pouquinho a forma de você calcular, multiplicando justamente pelo ângulo, né? Então, vamos voltar aqui no nosso slide, ó. Acabei de usar essa formulazinha, beleza? Onde o força, a distância e o cosseno do ângulo para calcular o trabalho. Então, matematicamente, né, qualquer corpo que realiza, né, qualquer forma que realize o trabalho, necessariamente foi gasto energia. Beleza? Então, a energia é capaz de modificar o corpo. Eu tenho um formato, eu vou aplicar uma energia, eu modifico. Amasso lá uma latinha, por exemplo, né? Eu amassei uma latinha. Fez energia. Por quê? Porque os dois lados tiveram um certo deslocamento, certo? Então, a energia pode causar essa alteração da matéria, o estado inicial da matéria, ou simplesmente a capacidade dele realizar trabalho. Tranquilo? Ficou claro? Acho que sim, né? E outra relação é espaço e tempo. O que é espaço? Né? Então, vamos pegar essa caixinha aqui que eu acabei de pegar para você, ó, e aí vamos analisar o que seria a definição de espaço e de tempo individualmente. Então, peguei essa caixinha, certo? E aí você sabe que essa caixinha,
esse cubo, né? Ele tem 3 dimensões. Ele tem a dimensão aqui embaixo, pode ser chamado de comprimento. Ele tem aqui, ó, que é a altura, e ele tem essa dimensão, que seria a profundidade, né, ou a largura, tanto faz o nome aí. Então, se eu quiser calcular o volume desse cubo, como é que você calcula o volume de um cubo? Né? Volume de um cubo. Você simplesmente vai pegar esses lados aqui e multiplicá-los. Então, vamos chamar esse lado de A, esse lado aqui de B e esse lado aqui de C. Então, aqui o volume do seu cubo é simplesmente uma multiplicação do A vezes o B vezes o C, certo? Então, pega os valores, imagine que fosse um cubo de 10 centímetros de lado. Cubo, né, todos os lados são iguais. Então, o volume desse cubo, né, se fosse tudo 10, seria 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, o volume deste cubo seria equivalente a 1000. Se fosse centímetro, centímetros quadrados. Se fosse metro, metros quadrados. Vamos deixar aqui como centímetros quadrados, como centímetros cúbicos, desculpe. Tá? Então, se fosse metros, metros cúbicos, centímetros, centímetros cúbicos. Então, perceba que o volume é uma grandeza tridimensional. Né? Ó, justamente pela unidade você percebe isso. Ó, tridimensional, elevado ao cubo. Então, decímetro cúbico, né? Se fosse de água, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Se fosse 1 centímetro cúbico, seria igual a 1 ml. Tá? 1 metro cúbico seria igual a 1000 litros. Tá? Então, quando você fala de unidades tridimensionais, você está falando de volume. Tranquilo? Agora, continuando ali, ó. E o que seria tempo? Tempo é uma unidade unidimensional. Se eu perguntar as horas, por exemplo, nesse exato momento que eu estou gravando essa aula, são 3h15 da tarde, certo? Então eu falo que são 3h15, não preciso falar mais nada. Uma única informação. Então, espaço, perceba, o espaço é uma grandeza tridimensional, preciso de 3 dimensões, né, para multiplicá-las, e o tempo é uma grandeza unidimensional. E aí cai aquela teoria da relatividade, que você já deve ter ouvido falar, não vou me aprofundar muito aqui, tá? Então diz assim, ó, espaço-tempo, já viu falar dessa definição, espaço-tempo? Então espaço-tempo ele é quadridimensional, por quê? Porque são 3 dimensões do espaço e uma do tempo. 3 para uma para tempo, né? Então juntando as duas vão ser 4 dimensões no total. A física entende o que é o espaço e tempo. Então, a física entende o espaço-tempo como um sistema de coordenadas. O que é um sistema de coordenadas? É o sistema lá, por exemplo, da matemática, né? O sistema x, y e z, que seria 3 dimensões. Então, esse espaço x, y e z é tridimensional. No caso do espaço-tempo, é uma unidade quadridimensional. 3 do espaço, 1 do tempo. E ele é considerado como ele é utilizado, né, ele foi pensado nas teorias da relatividade restrita e da relatividade geral. Né? Usando esses dois conceitos, né, da relatividade, você tem a definição de espaço e tempo, tá? Sendo que os pontos no espaço e tempo são denominados de eventos, conforme essa teoria, que aí eu vou deixar para você pesquisar um pouco mais, porque senão seriam 6 aulas só para falar disso, né? É uma viagem aí de espaço e tempo que mostra que dá para eu viajar no espaço, ir para o futuro, voltar para o passado, né? Através de fendas no espaço-tempo. O espaço-tempo é um formato que você tem como se fosse um cone. Imagine assim, ó, a Lua girando ao redor do planeta Terra. O planeta Terra estaria no centro dessas coordenadas e a Lua estaria girando na parte superior desse cone. Caso tivesse um buraco, né, uma fenda nessas coordenadas espaço-tempo, eu conseguiria fazer uma viagem entre o tempo, né, indo para o futuro, indo para o passado. Então, por isso que é chamado de teoria da relatividade, porque o tempo ele é relativo, né? É só você pensar assim, ó, tem dia que você pensa, puxa vida, como passou rápido esse dia. E tem dias que você fala, puxa, como está demorando, né? Então, é relativo realmente o tempo, né? Às vezes você vai fazer uma viagem, né, um deslocamento longo e fala, nossa, como eu cheguei rápido. Ou um deslocamento mais curto e fala, puxa vida, como demorou, né? Então, tudo é relativo. Então, essa teoria fala justamente sobre isso, tá? Não vamos nos aprofundar tanto, mas vamos para os próximos temas. Tranquilo, pessoal?
Então, próximo tema, vamos falar sobre a biofísica no nosso corpo humano, né? O que que tem de biofísica no corpo humano? Várias coisas. Então, vamos lá comentar algumas referentes a isso. Por exemplo, a pressão. Então, você sabe que você tem, né? Você vai no médico, ele mede lá uma pressão. Fala, tua pressão tá 12/8, né? Tá 11/9. Pressão alta lá, tá 15 sei lá, 10, 15/11, né? Ou pressão baixa. Então, a pressão, desculpe, é relacionado a uma grandeza física, né? E aí você está vendo a formulazinha aí, ó. Olha que legal. A pressão, ela é calculada pela força, esse F significa força, dividido pela área que essa força está sendo aplicada. Tá? Então, pressão igual a força sobre área. Perceba o seguinte, que pressão e força são grandezas diretamente proporcionais. Você pode imaginar que a pressão aqui está sobre 1, tá? Só para você visualizar duas frações. Tá? Então, a pressão sobre 1 é igual a força sobre A. Então, a pressão é numerador e a força é numerador, para o mesmo lado das igualdades, né? Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento uma, a outra aumenta também. Agora, a pressão e a área são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, automaticamente eu tenho que diminuir a área, ou seja, uma inversa da outra, certo? E aí, com isso, você explica aquelas pessoas lá que fazem, que sentam num banco, ou deitam numa cama de pregos, né? Que são lá os famosos faquirs, né? Então vamos ver aqui do que se trata isso. O que seriam esses faquirs? Então perceba, ó, que esse faquir aqui, ó, ele tem vários pregos, e eles colocam ali no máximo 1 centímetro ali entre distância e outro, né? Do 2 centímetros no máximo, mais do que isso não vai acontecer. Por quê? E vários pregos. Por quê? Porque ele está aumentando a área, né, justamente de pregos. E aí, quando ele aumenta a área, acontece o que com a pressão? Diminui. E com essa pressão muito pequena, porque a área de espaçamento ali, né, vai ser muito grande, né, vai colocar vários pregos, então ele coloca mais áreas, né, com distâncias pequenas, com áreas, então no total vai ser uma área grande, então a pressão vai ser pequena. E com a pressão pequena não vai ser o suficiente para furar a pessoa, né? Porque a força que ela aplica não vai ser relacionada à massa dela, então você pode ver que essas pessoas geralmente elas são mais magrinhas, né? Ela tem uma massa menor, então a força aplicada sobre a cama de prego vai ser pequena e, consequentemente, né, essa pressão também é pequena. E isso faz com que não seja possível, né, a pessoa se machucar. Eu queria ver se a pessoa sentasse sobre um prego, né? Ou seja, uma área muito pequena de contato, né? Que é só uma ponta do prego, a área pequena e a pressão seria extremamente grande. E aí eu queria ver se a pessoa não realmente não se machucaria, né? Aí sim provaria que tem alguma coisa especial, tá? Então realmente isso não significa muita coisa, tá? Eles colocam vários pregos para aumentar a área de contato, consequentemente diminuir a pressão. Pensando em leis de gases, né, existem 3 leis de gases. Vamos falar de uma que é o que importa para a gente agora, que é a lei de Boyle. Tá? Então, Boyle falou assim, ó, quando na transformação o gás se mantém constante a temperatura, os seus valores de pressão e de volume não acontecem a mesma coisa. Então, perceba nessa imagem, ó, tem a 1 de pressão, tem 16 de volume. A quantidade de gás estou mantendo a mesma, 4 mols aqui, ó, 4 bolinhas e 4 bolinhas, tá? Então a quantidade não estou mudando, tá? Então estou mexendo a pressão no volume. Então perceba que você tem aqui um maior volume, você tem a pressão de 1. Agora aqui, ó, eu vou apertar, né, esse êmbolo, ou seja, eu vou diminuir o volume. Foi para 8 de volume. Perceba que a pressão aqui aumentou, certo? Então aqui eu diminuí pela metade o volume, e perceba que a pressão praticamente dobrou. Agora eu vou novamente, ó, 8 para 4 de volume, vou apertar mais o êmbolo ainda. Então perceba que a pressão aumentou mais ainda. Então o que dá para perceber aqui? Que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. É isso que você está visualizando. Ó. Maior volume, menor pressão.
Ou aqui, menor volume, maior pressão. Ou seja, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. E aí, quando o Boyle começou a estudar sobre isso, ele fez esses gráficos aí que você está analisando. Então, aqui teria no eixo X a pressão, e no meu eixo, no meu eixo Y a pressão, em qualquer unidade, e no meu eixo X o volume. Então, ele fez essas linhas em verde, que são chamadas de isotermas. Qualquer ponto acima da mesma linha corresponde à mesma temperatura. Tá? Então, se pegasse essa mãozinha aqui, ó, siga aí, ó, essa mãozinha nesse ponto, a temperatura fosse 10 graus Celsius, por exemplo, né? Aí, no outro ponto, nessa mesma curva, aqui também seria 10 graus Celsius. Agora, se eu pego em curvas diferentes, daí você pode ver que tem várias curvas, né? Quanto mais afastado for do eixo X aqui, ó, ou do meu início da origem das curvas, né? Ó, quanto mais afastado for, maior seria a temperatura. Então, nesse gráfico, a temperatura é 10. Então, nessa aqui, ó, a temperatura seria 9. Nessa aqui, a temperatura seria 8. Nessa aqui, a temperatura seria 7, tá? Então, em curvas diferentes, quanto mais próximo ao eixo das coordenadas aqui, né, ao zero, menor a temperatura, quanto mais afastado, increasing temperature, ou seja, maior a temperatura seria, certo? Sendo que você indo na mesma curva teria exatamente mesmos valores de temperatura, tá? E isso explica o seguinte, ó, a pressão arterial, por exemplo, né? Ó. Então aqui você está vendo uma imagem de uma veia, tá? Imagine que seja uma veia ou uma artéria. Vamos pegar uma artéria, né? Que geralmente são as mais calibrosas, né? Então aqui, ó, você tem uma artéria, certo? Então saiba que, né? Lembra que a pressão é igual à força sobre a área. A área está diretamente ligada a essa largura aqui, ó. Então perceba justamente isso. Eu vou colocar aqui para você visualizar. Ó. Então perceba aqui que você tem uma certa largura, né? Um certo calibre dessa artéria ou dessa veia. E aqui dentro está passando sangue. Agora imagine se você diminuir o calibre dessa veia. Automaticamente você está fazendo o que com a área? Você está diminuindo a área. Ou seja, você estaria aumentando a pressão, porque justamente são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu diminuo a área ou afino a minha veia, automaticamente a minha pressão aumenta. E, consequentemente, a minha pressão arterial, né? Que é aquela pressão que os médicos e enfermeiros medem, estaria maior. Como que eu posso fazer para deixar mais fino a veia? É muito fácil. Né? É muito fácil mesmo, só se alimentar da forma inadequada. Você se alimenta com um colesterol ruim, né? Esse colesterol ruim é como se fosse uma gordura que é insolúvel. Ela vai se colocando aqui na cavidade interna da tua veia. Então, o que vai acontecer? Olha lá, ó. Tô comendo gordura, né? Insolúvel, colesterol ruim. Então, vai acontecendo isso, ó. Vai colocando a gordura aqui, ó. E a gordura dos dois lados, né? Vai literalmente diminuindo aqui, ó, a cavidade dessa veia, né? Vai diminuindo a largura. E aí você vai sentindo o quê? A pressão vai aumentando, né? Ó, vou colocando mais gordura ruim, né? Ó, mais do tipo LDL. Então aqui, ó, essa gordura vai se alojando nessa parte interna da veia e aí, consequentemente, diminui a largura, ou seja, diminui a área, aumenta a pressão, tá? Então, se você tiver muito colesterol ruim, ó o que vai acontecendo, né? Se você não tomar cuidado com o tipo de alimentação, você vai literalmente aqui, ó, tampando a tua veia, né? Cada vez menor essa largura, consequentemente maior seria a sua pressão. Esse é um dos fatores, tá? Tem outros fatores, como quantidade de sal, fazer ou não exercício físico, né, para passar um fluxo de sangue maior, tem vários fatores. Estou falando um fator, simplesmente pela alimentação através de colesterol ruim, tá? Então você vai diminuindo e vai aumentando a pressão e, consequentemente, né, isso gera problemas de fluxo sanguíneo, gerando problemas do coração, podendo ter até um infarto, né? Então é bem complicado esse tipo de situação. Então, é justamente a aplicação aí da nossa fórmula, tá? Outro termo importante, velocidade de impulso nervoso. Né? Velocidade de impulso.
o que é o impulso nervoso? Então, você está vendo nessa imagem aí, ó, o neurônio, aqui seria o seu neurônio, que está no seu cérebro, né, na sua cabeça, tem bilhões, né, de neurônios, e esses neurônios é como se fossem substâncias, vou falar bem na parte assim, simples para você entender. É como se fossem fios que nas pontas eles não se encostam, mas eles como se fossem desencapados, e aí passa uma corrente elétrica de um para outro, que seriam aquelas sinapses, né? Que é a união, é justamente aonde passa a corrente elétrica de um neurônio para outro. E aí, quando você quer movimentar, abrir a mão, fechei a mão, o que está fazendo? O que está acontecendo? Está passando uma corrente elétrica, vamos falar assim, ó, uma corrente elétrica sai do meu cérebro, que seria um impulso nervoso, né? Sai do meu cérebro, percorre uma certa região até chegar na minha mão e eu abro e fecho. Tá? Abrindo e fechando, está saindo choques elétricos na minha cabeça chegando na minha mão. E como que acontece isso? Justamente, né, através desses fios condutores, certo? Que aí eles têm essas partes ligadas no músculo, eles dão choquezinhos no músculo e o músculo se movimenta. Já deve ter visto aquele experimento antigamente falando, né, que eles pegavam sapinhos mortos, colocavam lá e davam choquinhos nesses sapinhos mortos. E aí esse sapinho mexia as perninhas, né? Justamente devido a esse processo aí da condução de corrente elétrica através, né, dos axônios aí, né, que seriam esses fios condutores aí que carrega a eletricidade, né, até os músculos e eles têm essa movimentação, certo? Mas você vai pensar assim, puxa vida, mas isso pode demorar. Como é que eu não percebo que eu penso e já mexo? Eu quero mexer, mexi, sabe? Não demora um segundo para acontecer esse movimento. Então, como é que você pode provar que isso realmente é rápido? Então, o teu impulso nervoso, veja aqui, ó, ele tem uma velocidade de 200 metros por segundo, ou aproximadamente 720 quilômetros por hora. Ou seja, em uma hora ele andaria 720 metros. Em um segundo, andaria 200 metros. Em um segundo. Você falou 200 metros. Você não tem 200 metros de altura. Você vai ter no máximo aí 2 metros, 2 metros e alguma coisa. A pessoa mais alta do mundo, né? Não sei se na atualidade mas ele era até um tempo atrás, né? A pessoa mais alta do mundo chama-se Sultan Kösen, né? Ele nasceu na Turquia, ele tem 2 metros e 465 metros de altura. Vamos imaginar assim, ó. Então da ponta da cabeça até lá embaixo do pé, ele tem 2 metros e 65. Veja que legal. Então, dessa região aqui, ó, do topo da cabeça até o pé, 2 metros e 65, 2,465 metros. Agora, vamos imaginar o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é a sua coluna, da parte de cima do cérebro até o final da sua coluna. Tá? Esse é o teu sistema nervoso central. E o sistema nervoso central dessa pessoa aí é aproximadamente aí, né, ó, 1,265, considerando que as pernas dele tivessem 1,20 m de altura. Foi isso que eu considerei. Então, que as pernas dele tivesse aqui aproximadamente 1,20 de altura, 1,20 metros de altura. Então, aqui, né, a parte superior ficaria ali com 1,265 metros. Tá? Considerei isso como verdade. Não sei se é ou não. Agora, o seguinte, esse choque, né, ele sai do cérebro, ele percorre o teu sistema, a tua espinha, né, ó, o teu sistema nervoso central, e ele vai sendo espalhado, né, ó, então ele vai sendo espalhado aí para o sistema nervoso periférico, para mexer as mãos, para mexer, enfim, o teu corpo, as pernas e tudo mais, tá? Quanto tempo levaria para o impulso nervoso percorrer a totalidade do sistema nervoso do Sultan? Como é que eu faria isso? Vamos ver, né? Então vamos pegar os nossos dados e vamos fazer algumas continhas aí para você visualizar, tá? Então imagine aqui, né, que você tenha o Sultan, vamos pegar os dados aqui, né? Ó. Então 2,65, vamos fazer as devidas continhas. Vamos fazer as continhas aqui para você visualizar. Então, o que você vai usar? X igual a VT. Fórmula como se fosse do MRU. Tá? X, espaço percorrido, V, velocidade, T seria o tempo. Qual é o espaço percorrido? 1,2
65 metros, igual a velocidade 200 metros por segundo. Então, 200 metros por segundo, vezes o tempo. Então, o teu tempo aqui, ó, daria 1,265 metros dividido por 200. E isso daria um valor, vou fazer na calculadora para você não ter dúvidas sobre o valor. Então, estou pegando a calculadora nesse exato momento e fazendo as nossas continhas aí, ó. Então, 1,265 dividido por 200. Então, você teria 0,00632,5 segundos. Vamos arredondar aqui, né? Ó. Segundos. Ou seja, é muito rápido, né? 0,0063 segundos, tá? Então, se fosse... Isso aqui daria... Vixe, daria muito rápido, né? Você não chega a 1 segundo. Muito mais rápido que 1 segundo, né? Ó. Então, aqui você tem que a velocidade seria extremamente alta. Por isso que... Opa, desculpa. Por isso que você não consegue perceber a mudança relacionado ao tempo de resposta que você pensou em mexer a mão. Né? Então, essa pessoa que é a mais alta do mundo, 0,006 segundos. Né? Isso é 6 milésimos de um segundo, muito, muito rápido mesmo. Então, uma pessoa que é mais baixa demoraria menos tempo ainda. Então, é praticamente instantâneo. Você pensou, chegou. Pensou, chegou. Né? Então, por isso que você consegue mexer o teu corpo inteiro assim no momento que você pensa, você nem imagina, mas é na hora que sai, chega lá rapidinho o seu sistema nervoso, né? O seu impulso nervoso aonde você quer mexer no seu organismo. Tranquilo? Vamos continuar para frente. E em relação à termorregulação, outro conceito importante. Então, a termorregulação, o próprio nome já diz, ó, termo, temperatura, regulação. Regulação da temperatura do teu organismo. Então, o teu organismo, na média, você tem de 36, 35,5 a 36,5 a temperatura é normal, tá? Então, a parte normal do seu organismo gira em torno ali, ó, de 36, vamos arredondar aqui para 36 graus Celsius até aproximadamente 36,5 graus Celsius. Né? 36,5 graus Celsius. Abaixo desse valor, vou mudar aqui a cor da caneta, abaixo desse valor, você teria o que nós chamamos de hipotermia. Hipo significa abaixo. Termia, temperatura. Hipotermia, temperatura abaixo. Acima desse valor, você teria hipertermia. Hiper, acima. Hipertermia, temperatura alta. E a hipertermia, chamamos de febre, né? Então, valores ali acima de 37,5 já são consideradas febre, tá? Que aí é uma temperatura elevada que você tem que tomar cuidado, né? Tem que correr para o médico para ver o que está acontecendo. Febre geralmente é um sinal de que alguma coisa está acontecendo, de alguma coisa está errada no seu organismo, né? Por quê? Ele é causado por inflamação, é gripe, né? Conforme estamos passando aí nesse ano de 2020, né? Um dos sintomas do Covid é justamente a febre, né? Porque é uma gripe, né? Então tem os sintomas de febre. Você vai a alguns lugares, né? A pessoa mede a tua temperatura lá para ver se você não está com sintoma, né? Que um dos sintomas seria justamente a febre. Então a febre significa que alguma coisa está errada no seu organismo. Vá para o médico, certo? Então o nosso corpo ele precisa manter essa temperatura aqui, ó, de 36 a 36,5. Dentro do nosso organismo existem várias coisas, né? Por exemplo, que necessariamente precisam estar nessa temperatura, né? Como proteínas e tudo mais, né? O que acontece quando você aumenta muito a temperatura? Ocorre a desnaturação da proteína. Por exemplo, imagine que a proteína tem um formato helicoidal, tem esse formato aqui, ó. Então, quando você está nessa faixa de temperatura, ela tem esse formato, ela tem uma certa atividade. Quando você aumenta muito a temperatura, ela simplesmente muda o formato, e aí ela perde a função. E aí, consequentemente, isso causa problemas de saúde. Tá? Então, por isso, quando a temperatura está muito alta, acima de 37,5, corra para o médico, né? Porque isso pode acontecer. Geralmente, é temperaturas acima de 40 graus. Então, quase 40 graus já é temperatura extremamente alta para o nosso organismo, tá? Não pode acontecer. Tem que correr para o médico, né? E correr mesmo. Não, tem que dar um jeito de baixar essa temperatura. E é legal ir para o médico, porque quando você baixa muito, muito rapidamente, está lá próximo de 39,40. Daí você pega, por exemplo, uma criança, coloca embaixo da água fria. Ah, vou baixar, vou colocar embaixo da água.
Quando baixa muito, muito bruscamente, pode ocasionar também de ocorrer convulsão, tá? Porque dá esse choque térmico também não é muito legal. Então, o ideal mesmo, quando está com temperaturas elevadas, é ir para o médico sabe o que fazer, né? Ele vai saber da melhor forma possível, tá? Então, quando acontece isso, né? Você não pode ter temperaturas altas nem temperaturas baixas, acontece a termorregulação. Né? Temperatura, regulação de temperatura. Então, o que o corpo faz? Né? Então, aqui você tem essa imagem, ó, as regiões mais quentes do corpo estão em amarelo, em vermelho, as regiões segundo mais quentes estão em amarelo, a verde seriam as terceiras mais quentes, em azul, você pode ver que são nas extremidades, seriam as regiões mais frias do organismo, tá? Pode perceber que a região mais quente está próxima ao coração, né? Justamente onde tem uma pulsação maior de sangue, né? No cérebro também, para fazer o teu cérebro funcionar da forma adequada. Então, essa imagem ela está mostrando justamente isso, a termorregulação. Para você manter a temperatura constante aí no seu organismo. Como que é uma forma da termorregulação? Por exemplo, o suor. Você está fazendo exercício, você não começa a transpirar, o que está acontecendo lá? Você tem o estado líquido do suor, começa a molhar a roupa, né? Só que aí acontece o quê? Esse estado líquido, não demora muito tempo que você para de fazer o exercício, você tá seco, tá meio grudento, né? Não tá muito bem cheiroso, mas tá seco. Ou seja, ele passou para o estado gasoso. Então, o suor, ele tem essa tendência. Você começa a transpirar esse suor líquido, né? Começa a se molhar inteiro. Por quê? Justamente porque o líquido para o gasoso, essa passagem aqui, ó, que é chamada de evaporação, no caso do organismo do suor, né? A evaporação, ela precisa absorver calor, né? O suor, ele absorve calor para passar para o estado gasoso. Então, essa passagem é uma passagem denominada endotérmica. Ou seja, ela precisa absorver calor, o suor, né, do estado líquido, precisa absorver calor, então endotérmico, vou abreviar aqui. Ele absorve calor para passar para o estado gasoso. Absorve calor da onde? Do nosso corpo, né, que quando eu faço exercício começa a aumentar o calor. Né? Ou seja, aumenta a temperatura. Cuidado que temperatura e calor não são as mesmas coisas, tá? Temperatura é grau de agitação da molécula, calor é uma forma de energia em trânsito. Mas de uma forma geral, uma coisa está ligada à outra, tá? Então você aumenta muito a temperatura corporal, preciso baixar, preciso perder calor. Eu começo a transpirar. Esse suor começa a absorver esse calor em excesso e a temperatura novamente regulada. Isso é uma das formas, tá? Tem outras formas aí, mas isso é uma das formas. O cachorrinho lá, por exemplo, como é que ele faz para manter a temperatura? Você pode ver quando está muito quente, ele bota a linguinha para fora. Né? Ele está transpirando pela boca. Ele está fazendo exatamente o mesmo processo. Né? Ele transpira pela boca e pelas patinhas ali, pela parte inferior da patinha. Né? Então, por isso que ele fica com a linguinha para fora, justamente para baixar a temperatura que está excessivamente elevada. Tá? Então, isso seria a termorregulação. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos continuar então. Então, o próximo tema é o potencial hidrogeniônico. O que é o potencial hidrogeniônico? Vamos ver lá. O potencial hidrogeniônico, simplificadamente denominado de pH, é um dado numérico que indica a acidez de uma determinada substância. E aí você deve ter ouvido alguma vez já, né? Deve ter visto essa escalinha de pH aqui embaixo. Então perceba o seguinte, ó, valores de 0, que é o mínimo, né, até 14, que é o máximo. Cuidado, né, que esses valores, eles só servem para a pressão de uma atmosfera, ou seja, no nível do mar, a temperatura de 25 graus Celsius, tá? Aí você tem esses valores certinhos aí, de 0 a 14. Qualquer pressão acima disso, ou seja, por exemplo, eu estou em Curitiba, a pressão aqui é 0,8 atm aproximadamente. Então já não posso mais considerar esses valores, tá? A temperatura de hoje, por exemplo, o dia que eu estou gravando essa aula, está bem frio. Hoje está próximo de 10 graus. Né? Então, esses valores não são válidos mais. Então, esses valores, né, a gente fala que são condições ambientes de temperatura e pressão, CATP. Cuidado para não confundir com CNTP, é condição normal de temperatura e pressão. Então, a CNTP seria 0 graus Celsius e 1 atmosfera. Nesse caso, é CATP, temperatura 25 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão. Aí esses valores são válidos.
Então, valores abaixo de 7, ó, perceba ali, ó, valores abaixo de 7 são correspondentes a substâncias ácidas. Ó. Valores abaixo de 7 ó, são substâncias ácidas. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,99. Se eu fosse colocar valores com vírgula, substâncias ácidas. Quanto mais próximo de 0 for, mais forte é o ácido, mais corrosivo ele é. Tá? Quanto mais próximo de 7 for, mais fraco ele seria. Valores acima de 7, né, 7,01 até ali 14, são valores que são substâncias alcalinas, ou seja, substâncias básicas, tá? Quanto mais próximo de 14, mais forte seria a base. E quanto menor o valor, mais fraco seria a base, tá? E valores exatamente igual a 7 nessa CATP são substâncias neutras, ou seja, nem ácidas e nem básicas, tá? Então vamos fazer o esquema, vamos fazer uma simulação para vocês bem legal. Vou usar aqui, ó, o simulador FET Colorado, tá? Então imagine aqui, ó, tenho água. Eu vou colocar água aqui no meu recipiente, ó, colocando água, certo? Colocando água. Agora aqui do ladinho esquerdo, ó, existe um pHmetro, um medidor de pH. E aí aqui significa, ó, que eu vou medir o pH. Então eu vou colocar na água e aí, ó, perceba que a água deu 7, água pura, tá? 7. Então, pensando, né, a 25 graus em uma atmosfera, ela seria o quê? Neutra, certo? A água seria neutra. Agora vamos tirar aqui, ó. Vamos pegar outras substâncias, ó. Vou pegar o sabonete ou o detergente, tá? Ou sabão. Então vamos colocar sabão ou detergente aqui, ó. Estou colocando sabão, detergente, sabonete, basicamente tudo quase a mesma forma de fazer. E agora eu vou fazer a medição do pH no pHmetro, fazendo um experimento aqui, tá, pessoal? pHmetro 10, acima de 7. Ou seja, deu substância básica. Por quê? Porque o sabão, o sabonete, né? Principalmente o sabão, ele é usado uma base para fazer o processo de produção dele. Se é usado uma base, né, soda cáustica ou hidróxido de potássio, KOH, consequentemente tem que ser básico, né? Tem que ser alcalino, beleza? Então deu ali para você. Vamos pegar uma outra, ó. O vômito, que seria referente ao suco gástrico. Então vamos medir aqui, ó, suco gástrico, né, que vem justamente do estômago. O vômito vem lá do estômago, uma coisa esquisita de falar, mas vamos vomitar no pote aí. Vomitei no pote. Vamos medir. Então percebam, ó, pH 2, muito ácido, né? pH 2, muito ácido. Agora, por que será que o vômito, o suco gástrico, tem pH ácido? Vamos analisar isso, ó, certo? Vamos explicar sobre isso. Então, o cálculo do pH, né, você pode calcular através dessa formulazinha aí, ó. pH é igual a menos logaritmo da concentração de H+. O que é esse H+? É a definição de ácido. Então, H+ representa a concentração do ácido. Se esse ácido for forte, muito forte, a concentração do H+ vai ser a própria concentração do ácido. Se esse ácido for fraco, ele vai ter um grau de ionização, que é denominado de alfa. O que é o grau de ionização? É o quanto do ácido se transforma em H+, tá? Por quê? Porque você vai ter justamente isso aqui, ó, um ácido. Vamos lembrar algumas definições. O que é um ácido? Existe um cientista, que era Arrhenius, ele falou que ácido, por exemplo, o HCl, ácido clorídrico, né? HCl. Ele falou que ácido, que quando você coloca água nele, em qualquer tipo de ácido, água, ele vai se separar num cátion, que vai ser o H+. O H+, mais um ânion, que nesse caso aqui é o cloro. O ânion, carga negativa, Cl-. Se eu pegasse o ácido sulfúrico, que tem a seguinte fórmula, H2SO4. Isso é um ácido sulfúrico. Quando eu coloco água no ácido sulfúrico, ele vai liberar o H+, mais o meu ânion. Quem que é o meu ânion? Nesse caso aqui, a gente tiver ligado junto com o H, que no caso é o SO4. O S, o O, o 4, com carga negativa, que é o ânion. Aí esse númerozinho que está embaixo do H, ó, ele vai ser a carga, o NOx do teu ânion, SO4 menos 2. Então perceba o seguinte, ó, que quando eu coloco água, liberou H+. Então esse H+, representa a definição de ácido. É bem isso aqui, ó, que você vai colocar na fórmula. Aí quando esse ácido ele é forte, esse colchete significa concentração. Tá? Então, a concentração do ácido vai ser exatamente igual à concentração
do H+. Isso quando o teu ácido for forte. Agora, e quando ele for fraco? Né? Como é que eu sei que ele é fraco? Através de um número que chama-se grau de ionização, que é o alfa. Esse alfa, ele vai de valores de 0, ele é uma porcentagem, tá? Até 100%. 100%. Quando esse alfa for valor abaixo de 5%, esse ácido ele é considerado fraco. Se ele for de 5% até 50%, ele é considerado um ácido moderado ou semi-forte. E acima de 50% até 100%, ele seria forte. Tá? Como é que você calcula o alfa? Então, o alfa ele é calculado pelo número de mols de ácido ionizado, então o número de mols de ácido ionizado sobre o número de mols do ácido total. Tá? Ó, número de mols do ácido total. Professor, não deu para entender nada. Então vamos imaginar assim, ó. Você tem um ácido, ácido clorídrico, HCl. Aí eu vou falar que eu tenho aqui 10 mols dele. Mol significa uma quantidade, tá? Não vou aprofundar muito nisso, que senão seria uma aula de química. Então, mol é uma quantidade. Desses 10 mols de ácido, depois que eu faço essa separação, eu vou gerar o H+, e o Cl-, eu vou ter aqui 10 mols do meu H+ produzido. 10 mols. Então, o que você vai fazer? Ó? Vai pegar esse 10 mols de H produzido, 10, e dividir pelo número de mols total, que é esse aqui, ó, 10. Ou seja, 10 dividido por 10 dá 1. 1 em porcentagem corresponde a 100%. Então, esse ácido seria 100%, ou seja, muito forte. Tá? Se eu tivesse pego, por exemplo, o ácido sulfúrico, né, ó, H2SO4, se eu tivesse 10 mols dele, vamos imaginar assim, ó, 10 mols dele, vamos pegar esse valor para ficar mais fácil. 10 mols do ácido, e o H+ produzido seja somente 9, só produzir 9 mols desse. Ou seja, ainda ficou 1 mol desse aqui sem nada, né? Ó, que aí você faz a subtração deles. Então, o mol desse aqui sobrou. Né? Ó, que 10 menos 1 tem que dar isso aqui, que é 9, tá? Qual que seria a força dele? O mols do H+, 10, dividido pelo mol total. Isso aqui corresponde ao quê? 0,9. Em porcentagem, seria 90%. Ou seja, ele ainda seria forte. Tá? Então, quando você tiver um ácido forte, você vai considerar que a concentração do ácido seja igual à concentração do H+. Tranquilo? E quando você tivesse um ácido fraco? Aí, né, é só fazer esse alfa. Aí, esse alfa aqui, ó, vezes a quantidade de H+ produzida. Então, vamos fazer se fosse fraco. Se fosse 3%. Tá? Ó. Então, aqui, ó, vamos pegar o ácido fluorídrico. Não, pegar um ácido bromídrico. Não, esse aqui é forte. Pegar o ácido sulfídrico, que é o H2S. H2S, aqui é um S, tá? Isso aqui tem aproximadamente 3% de alfa. Ou seja, se eu tivesse aqui 10, vou pegar um número maior, 100 mols desse. 100 mols desse, quantos mols de H+ ele estaria produzindo? Estaria produzindo somente 3 mols. Então, essa continha faria 3 mols do H+ dividido pelo número de mols total que eu peguei. 100 mols de total. Então, isso aqui, 3%, seria 3%, né? Que é referente à força dele, que estaria aqui, ó. Ele seria referente a um ácido fraco, tá? Então, você pegaria esse 3%. Então, eu quero saber o H+. Quanto de H+ que eu vou ter? Então, aqui, ó, a concentração do H+, vamos colocar a formulazinha aqui embaixo. Está acompanhando, né? A concentração do H+, vai ser a concentração do ácido. Vamos imaginar aqui que seja, sei lá, 10 mols por litro, que isso é a concentração, vezes o alfa dele, que é justamente o que eu calculei, que é 3%. 3% é 0,03, que é 3%, né? E aí você faria a continha. Então, nada mais é do que a concentração do ácido, que eu peguei, ó, concentração do ácido, vezes o alfa dele. E aí você tem a concentração da H+. E essa concentração da H+, que você colocaria aqui, ó, para calcular o pH. Beleza? Agora, olha os exemplos, ó.
Se o pH 2, calcule H+. E outro exemplo, se H mais 10 a menos 3, calcule o pH. Vamos imaginar que seja tudo de coisa forte aí, tá? Então vamos fazer a nossa continha aqui, ó. Vou tirar aqui dessa telinha. Então vamos imaginar aqui, ó. Vamos tirar aqui nossa continha que nós havíamos feito. Então, primeiro ali, ó, se o pH é igual a 2. Vou colocar aqui em preto, senão não vai conseguir visualizar, né? Então, ó, pH é igual a 2. Qual que seria a concentração de H+? Qual que seria? Então, menos, né? Ó, então, você já sabe o quê? Que o pH é igual a menos log da concentração de H+, certo? De H+. Substitui ali. 2 é igual a menos log de H+. Beleza? Agora a propriedadezinha de log. Aqui não está aparecendo a base, mas sabe quando não está aparecendo? A base aqui, ó, é 10. Agora você vai ter que tirar esse log daqui. O que você faz? Esse 10, ele é elevado a esse, agora é logaritmo, né? Ó. Esse é elevado a esse, que tem que ser igual ao valor que está aqui, ó. Então, eu sei que a concentração de H+, agora eu só vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar isso aqui por menos 1. Já você vai entender por quê. Por que por menos 1? Para assumir esse valor negativo daqui, ó. Então, aqui vai ficar, ó, menos 2, né, que era mais, fica menos. E onde é menos, fica mais. Log da concentração de H+. Isso na base 10, que a base não vai mudar, né? Ó. Então, 10. Então, essa base vai ser elevada a esse valor, que vai ser igual a esse aqui. Olha como é fácil. Ó. Então, H+ vai ser igual a base elevado ao valor menos 2. E isso aqui já sai direto em mol por litro. Beleza? Essa continha que você faz. Bem simples, né? Então, é só você pegar esse valor, ó, colocar 10 elevado a menos o valor do pH. E aí você já vai ter, isso considerando substância forte, né? Isso você vai ter já o H+, que é a própria concentração dele. Beleza? Existe uma outra escala paralela, que é a concentração de OH-. Então, eu sei que se fosse H+, eu posso multiplicar pelo OH-, que seria a base, tal. Você pode ver que aquela escalinha de pH é ácido e base. Então, eu sei que a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, na temperatura lá que eu falei, ó, tem que ser 10 a menos 14. Isso aqui é o kW da água, não vamos entrar em méritos agora, né? Vamos imaginar que seja uma fórmula. Então, aqui, ó, 10 a menos 2. Qual seria o valor do OH-, se eu estivesse pensando numa substância básica, não numa substância ácida? Então, ó, o OH- seria igual, né? Os dois multiplicados, ó, seria igual a 10 a menos 14. Então, você vai passar aqui, ó, o menos 14 dividindo, aliás, desculpa, menos 2 dividindo. Então, aí você acharia em termos de OH, caso fosse uma substância básica, não uma substância ácida, sendo dita no enunciado. Então, aqui, ó, menos 14 dividido por 10 a menos 2. Então, aqui, ó, vai manter a base, 10, e subtrair os expoentes, que é uma divisão. Menos 14 menos menos 2. Então, menos 14 menos menos 2. Então, aqui a regrinha de matemática, né? Vai ficar positivo, vai ficar menos 14 mais 2. Ou seja, seria equivalente a menos 12 mols por litro. Sempre a somatória do H+ e do H- tem que ser igual a menos 14. Então, veja lá, H+, 10 a menos 2. OH-, 10 a menos 12. Menos 12 com menos 2, menos 14, que é justamente o valor aqui que eu comentei para vocês. Beleza? Isso caso fosse do H+, né? No exercício que eu perguntei ali, ó, no enunciado, né, no slide, seria diretamente essa resposta aqui, tá? Vamos continuar lá. Beleza? Agora calcule o pH se o H+ for 10 a menos 3. Olha como é fácil. Vai ser o mesmo esquema, né? Então vamos pagar aqui essas contas. Então, se o meu pH é 3, então vamos anotar aqui, ó. Então, se o pH é igual a 3, quanto que é o meu... Desculpa, o pH não. Ele falou que a concentração de H+ aqui é 3, né? Então, se a concentração, que é esse colchete, né? Já deve ter percebido que esse colchete significa concentração. Concentração de H+ é igual a 3, 10 a menos
elevado a menos 3, quanto que seria, isso mol por litro, né, que é a unidade aí, quanto que seria o valor do pH? Né? Qual que seria esse valor aí? Então, essa é a minha pergunta. Aplica na fórmula. pH é igual a menos log de H+. Tá? Então, pH é igual a menos log na base 10, né? Não precisa escrever essa base. Então, menos log da concentração do H+, ou seja, 10 a menos 3. Aí, propriedade de log. Esse expoente, ele vai ser jogado para frente multiplicando. Então, daqui você vai tirar o quê? Que o teu pH, ele vai ser menos da fórmula, aí o menos 3 vai passar multiplicando log de 10. Então, log de 10. Só que log de 10 é igual a 1, que 10 elevado a 1 é 10, né? Então, isso aqui ó, é igual a 1. Então, vai ficar menos com menos, vai dar mais, vai ficar 3 vezes 1. Ou seja, o pH aqui vai ser o próprio valor igual a 3. Tá? Então, simplesmente, é fácil. Ó. Pega o valor que está aqui, ó. Menos 3, inverte o sinal, vai ser o pH dele. Isso, lembrando, se o ácido for forte. Se ele fosse fraco, aí já complica um pouquinho mais. Teria que fazer umas propriedadezinhas de log aí. Beleza? Então, é bem simples, né? Quando é forte ou é fraco, é assim que você faz. Tranquilo? Então, esse foi o tema aí do cálculo de pH. Agora vamos ao próximo tema. Próximo tema seria relacionado ao pH e ao nosso organismo. Aprendemos a calcular, já falei de acidez e tudo mais. Agora vamos falar sobre o organismo em si. Então, o pH no nosso organismo está diretamente ligado ao bom funcionamento dele, tá? Sentiu a sensação de queimação azia? É justamente devido a um ácido que está no nosso estômago. Então, veja ali, ó. Aqui você tem o processo de digestão completo, tá? Então, o nosso processo de digestão, ele começa aqui, ó, na boca, tá? Então, quanto mais você mastiga, mais você tritura o alimento, mais fácil vai ser o processo digestivo lá no teu estômago que está aqui, ó, né? Então, você tritura o alimento, né? Existe uma enzima aqui na sua boca, depois você vai poder olhar no seu material escrito lá, né? Uma enzima que vai começar a fazer a digestão dos alimentos além da trituração. Aí, esse bolo, né, que você tiver na boca, ele começa a descer, né? Ó, ele vai, então, da boca da faringe, que seria essa região, ele vai descendo, faringe, laringe, chega um pouquinho antes aqui da região do estômago, que seria a região do esôfago, que tá para trás aí, né? E aí cai aqui no estômago. E aí começa uma outra etapa, que seria a decomposição através da acidez, né? Então, dentro do nosso estômago, existe um ácido, que é o ácido clorídrico, que tem a fórmula HCl. Esse ácido ele é extremamente forte, e ele em si, ele não causa a digestão, né? Mas existe uma enzima no nosso organismo, né, no nosso estômago, chama-se pepsina. E essa pepsina é responsável por fazer a digestão, tá? Só que essa enzima, ela só funciona com pH muito baixo, ou seja, pH ácido, conforme você vai ver aí, ó. Então essa enzima, ela funciona em torno do pH de 1,5 a 3,5. Daí a necessidade de você ter o ácido clorídrico no teu estômago, justamente para manter esse pH entre esse intervalo. Não é tanto o ácido que você tem no estômago, tá? E tem mais ou menos aí uns 3,5 a 4 ml no teu estômago nesse exato momento. Durante o dia, você vai ter alguma quantidade maior, né? Mas pensando em pontual, em época pontual, 3,5 a 4 ml no teu estômago, justamente para manter a acidez dele, tá? Então, quando essa enzima está funcionando, ela é pepsina. Quando não está nessa faixa de pH, tá um valor maior, ela é chamada de pepsinogênio. E aí ela perde atividade e a digestão não consegue ser feita, tá? Então, é legal você sempre manter o estômago ácido, tá? Isso acelera o processo de digestão, tá? Como é que você faz isso? Já viu em churrascaria, quando faz na churrascaria, tem lá o cafezinho, ou tem o abacaxizinho no final, justamente porque essas substâncias são ácidas, tá? Então, você ingere uma substância ácida, e isso auxilia a ação, né, da pepsina, que seria essa enzima, para fazer a digestão mais rapidamente, tá? Isso devido ao estômago. Quando chega muito grande o alimento no meu estômago, isso gera uma demora maior,
tá? E isso vai causar um problema de saúde. Por isso que a digestão começa na boca. Você não pode engolir a comida sem mastigar muitas vezes. Dizem estudos que você deve mastigar pelo menos 45 vezes. Imagina ficar uma, duas, três, mas daí perde o sabor, você ficar contando e tudo mais, né? Mastiga até triturar. Triturou, engole, tá? Não engula muito rápido o alimento, senão vai ter problema no teu estômago. Qual que é o problema? Vamos ver aí, ó. Então, saiba que no teu estômago existe o ácido clorídrico, igual eu acabei de comentar com vocês, né? Então aqui, ó, tem um pouco de ácido clorídrico. Agora, e nessa região aqui de cima está o esôfago, né? Bem na região superior. Aqui, ó, existe tipo uma portinha, tá? Que é um esfíncter que ele abre e fecha para o alimento passar. Então, quando você ingere o alimento, esse esfíncter abre, o alimento passa, vai para o estômago. Quando ele acaba de passar, ele fecha para que ele não volte. Por quê? Porque se esse alimento voltar, saiba que você lembra, né? Você tem o ácido clorídrico aqui, ó. Quando você coloca o alimento num líquido, colocou um sólido aqui, o que vai acontecer com o volume desse líquido? Vai aumentar, certo? E aí você coloca muita, mas muita comida aqui. Esse líquido vai aumentar bastante. E quando você come bastante, né? Muita comida mesmo, vai aumentar tanto o volume desse líquido que ele vai chegar aqui na região do esôfago. E na região do esôfago, ele não tem a proteção natural que teria no estômago. O estômago é formado por uma camada ali, né, de proteção bem espessa, que faz com que esse ácido não estrague, não machuque o estômago. Mas no esôfago, essa camada não existe. Então ele começa literalmente a corroer a parede do estômago aqui. E aí você sente aquela sensação de queimação. Então aquela sensação de queimação, se você já sentiu alguma vez na vida, nada mais é do que o suco gástrico aqui na região do esôfago. Essa é a sensação de azia. Quando você ingere muito alimento, né? Ou então quando esse alimento está muito grande aqui, ó, ele demora muito para ser digerido, e aí, consequentemente, o estômago vai... o teu organismo vai produzindo mais ácido, né? Justamente para fazer com que esse alimento muito grande seja dissolvido, porque ele vai ter que ser dissolvido, não dá para ficar ali, né? Então ele vai ser dissolvido, o teu organismo produz mais ácido, e aí com esse excesso de ácido, novamente ele pode subir aqui na região do esôfago, causar a sensação de queimação. Tá? Então não se alimente de forma inadequada, né? E também não engula tudo sem mastigar, porque essa sensação pode ocorrer, tá? E aí acontece o seguinte, ó, a explicação da azia pelo princípio de Arquimedes. O que seria isso? Imagine que aqui você tenha um alimento, tá? Ele está sólido. Então você vai ingerir esse alimento. Então imagine que esse becker aí, ó, com saidinha lateral, seja o teu estômago. Tá? Então aqui, ó, bem aqui é o teu estômago. Você ingere o alimento. E aí quando ingere esse alimento, bem essa região aqui, ó, seria o esôfago. Vamos imaginar que aqui fosse o esôfago. Então, quando você ingere o alimento, esse líquido vai subir de volume, né? Justamente o volume do próprio sólido. Então, se esse sólido que você ingeriu tem 10 ml de volume, por exemplo, professor, 10 ml de volume para sólido, dá para ser também, tá? Não tem problema, volume pode ser qualquer unidade. Então, você ingeriu 10 ml, o teu líquido estomacal vai subir 10 ml. E aí, esse líquido aqui, ó, ele vai para a região do seu esôfago. Né? Pode perceber isso. Ó. Eu coloquei o sólido aqui dentro, ele subiu e começou a passar para a região do esôfago. E aí, aqui fora do estômago, você não sente, aliás, você sente a sensação de azia, que é justamente pelo princípio de Arquimedes. Tranquilo, pessoal? Então, esse foi o conceito de pH. Vamos ao nosso último tema? Então, vamos lá. O nosso último tema é sobre propriedades coligativas. Então, vamos ver o que se trata isso. Propriedades coligativas são as modificações na temperatura de mudança de estado físico quando se adiciona um soluto não volátil, ou seja, alto valor do ponto de fusão e ebulição. Ficou claro para você? Não ficou, né? Então vamos explicar. Quais são as propriedades coligativas que nós temos? São 4: tonoscopia, osmoscopia, crioscopia e ebulioscopia. Beleza? São essas 4. Tonoscopia é o estudo da alteração da pressão de vapor. Não vou entrar muito em métodos químicos sobre isso, tá? Osmoscopia, estudo da alteração da pressão osmótica. Crioscopia, estudo da temperatura de congelamento. Eu vou focar mais nesses dois últimos aqui nessa aula, tá? E ebulioscopia, estudo da alteração da temperatura de ebulição.
Beleza? Vamos continuar. Como que eu faço para calcular, né? A parte de cálculo da propriedade coligativa. Aqui tem todas as fórmulas, tá? A tonoscopia é o ΔP sobre o P, variação da pressão sobre a pressão inicial é igual a constante tonoscópica vezes o W, sendo que o W significa molalidade, tá? Lá no seu material escrito tem como você calcula a molalidade. A osmoscopia, pressão osmótica vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal do R, dos gases, vezes a temperatura. Crioscopia, temperatura de congelamento. Variação da temperatura de congelamento é igual à constante de congelamento, de crioscopia, vezes o W, vezes a molaridade. A ebulioscopia, variação da temperatura de ebulição, é igual à constante ebulioscópica vezes o W, tá? Sendo que o W você calcula pelo número de mols do soluto sobre a massa do solvente, no caso da água, né, se for usado, em quilogramas. Tem que estar em quilogramas, tá? Em alguma dessas fórmulas, se você tiver a substância iônica, por exemplo, sais, ou ácidos, nessas fórmulas, ácidos que eu já falei para vocês hoje, né? Aqui no finalzinho da fórmula aparece um I, que é como se fosse um fator de correção. Todas elas, né? Então, se eu tiver substância iônica ou ácidos, aqui no final, ó, aparece um I. Esse I chama-se fator de Van Hoff, que você calcula por essa fórmula. 1 menos o alfa, que eu já mostrei para vocês como é que calcula, né? Lá quando eu falei de ácido, é Q menos 1. Tá? Já vamos falar o que significa esse Q, o que significa esse 1. Então vamos pegar o exemplo do NaCl. Então eu quero calcular qual vai ser a nova temperatura de congelamento, crioscopia é congelamento, e qual vai ser a nova temperatura de ebulição da água quando eu coloco sal na água. Então saiba que a água pura, né, a água pura, ela tem ponto de congelamento, ou seja, a temperatura que ela congela, tá? 0 graus Celsius. Isso pensa na água pura, 100% pura. E a temperatura ou ponto de ebulição da água no nível do mar, né, é 100 graus Celsius, tá? Isso é a nível do mar. Isso da água pura. Agora, quando eu coloco, por exemplo, 10 gramas de sal na água, ou seja, água do mar, por exemplo, né? Então, se eu pegar o sal, pegar o NaCl, cuja fórmula é NaCl, e eu colocar a massa de 10 gramas de sal na água, será que esses valores continuarão iguais? Vamos ver, né? Então, qual que vai ser o procedimento? O primeiro passo é você pegar esse sal e separar. Então, ele é uma substância iônica, então você vai separar o Na do Cl. Coloca água, separa o cátion, aí seria legal você dar uma estudadinha em ligação iônica, tá? Separa o cátion do ânion, que é o Cl. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu simplesmente vou contar. Quantos Na que eu tenho desse lado? 1. Então, você vai colocar 1 aqui na frente. Ó. E chama-se balanceamento de equações. Quantos Cl's que você tem? 1 também. Então, você vai colocar 1 aqui na frente. Aí, o que é esse 1 aqui do sódio e esse 1 do cloro? É a quantidade que você vai ter de sódio separado e de cloro separado, tá? Então, o Q da fórmula, esse Q aqui, ó, pensando no sal de cozinha, é justamente a somatória da quantidade de sódio, ou seja, 1, mais a quantidade de cloro, ou seja, 1. Então, aqui, ó, seria 2. Beleza? Então, assim que você começa a calcular o fator de Van Hoff ali pensando no sal. Tá? Então, pensando no sal, o fator de Van Hoff vai ser da forma 1 mais substância iônica, considere que o alfa é 100%. Tá? Se fosse o ácido, seria um outro valor que eu já ensinei você calcular. Tá? Então, no caso de 100% é 1, né? 100 dividido por 100 é 1. 1. Que, acabei de ver que é 2, menos 1 da fórmula. Então, quanto seria o fator de Van Hoff? 2 menos 1, lembra a regrinha de matemática básica, primeiro parênteses, né? 2 menos 1, 1. Vezes 1, 1. Mais 1, 2. Então, o fator de Van Hoff seria 2. Então, aqui, ó, no caso, se eu fosse calcular a tonoscopia, colocaria 2 aqui, ó. Se eu fosse calcular osmoscopia para o sal de cozinha, colocaria 2. Se eu fosse calcular crioscopia, colocaria 2. Se eu fosse calcular a ebulioscopia aqui no lugar do I, colocaria 2. Beleza? Agora vamos calcular o W. O que vai ser o W? W é chamado de fator de Van Hoff. Desculpa, é a molalidade. Então vai ser o número de mols dividido pela massa do solvente em quilos. Vamos imaginar que eu esteja usando 1 litro de água. 1 litro de água. Densidade da água é 1 quilograma por litro.
né? Então, eu tenho 1 kg de água, beleza? 1 kg de água mesmo, ou 1 grama por ml. Então, aqui, ó, vou colocar 1 kg de água. Beleza? 1 kg de água. Aqui em cima, eu preciso colocar o número de mols do soluto, no caso, o sal. Como é que eu calculo o número de mols? Tem uma formazinha. O número de mols, que é esse N aí, vai ser a massa, 10, dividido pela massa molar. Como é que você calcula a massa molar? Vou fazer aqui em cima. Massa molar. Você vai lá na tabela periódica e veja a massa do Na, que é 23, vezes a quantidade que ele aparece na fórmula. NaCl. Quantos Na que aparece? 1. Mais. Aí você vai lá, mais que tem o OCl, né? Massa do cloro, vai na tabela periódica e acha a massa do cloro, 35,5 vezes a quantidade de cloros. Quantos cloros que eu tenho? 1 também. Então aí você faz as multiplicações e a soma, você vai ver que a massa molar vai ser igual a, no caso do NaCl, né? 58,5 gramas por mol. E é esse valor que eu coloco aqui, ó. 58,5 gramas por mol. E aí você faz a divisãozinha. Então, vou pegar a calculadora aqui, tá? Usando a calculadora para fazer a continha. Não precisa se preocupar, você vai poder usar calculadoras nas provas, tá? O que importa é você saber fazer as contas. Então, 10 dividido por 58,5 dá 0,17, aproximadamente, tá? 0,17. E esse valor eu coloco aqui, ó, 0,17. Dividido pela massa em quilogramas, que é 1, beleza, dá 0,17 mesmo, tá? Então, essa é a molaridade que você colocaria aqui, ó, no lugar do W de todas as fórmulas, independente do que eu estivesse perguntando. Aonde tem W, você colocaria essa concentração molar, que é 0,17. Aí pegaria as constantes, que geralmente o enunciado te fala, e substituiria aqui, ó. Constante crioscópica, colocaria aqui, ó. E aí multiplicaria tudo. A constante ebulioscópica, colocaria aqui, ó, e multiplicaria tudo. E acharia essas diferenças, tá? Vamos ao próximo slide, você vai entender mais fácil. Então, justamente isso. Calcule a variação da temperatura de congelamento de uma solução que foi colocado 10 gramas de sal, né, justamente o que eu falei no enunciado aqui, ó, né, coloquei 10 gramas de sal em 1 litro de água, ou seja, 1 quilograma. Aqui, nesse caso, eu falei que as constantes crioscópicas é 0,86. Então, vamos ver. Ó, variação da temperatura de congelamento vai ser o valor da constante Kc, desculpa, 0,86, vezes a molaridade, né, que eu acabei de calcular, né, 0,17. Então, 0,17 vezes o I, que aparece o I aqui ainda, que é uma ligação iônica. Então, essa continha vai ser o ΔTc, tá? Então, aqui eu vou fazer as continhas, ó. Então, perceba o seguinte, ó. Vamos fazer as continhas aqui na calculadora de novo. Tá quase acabando a aula, tá, pessoal? Sei que essa aula tá comprida, mas vamos lá. Então, 0,86 vezes 0,17 vezes 2. Então, aqui vai dar aproximadamente 0,29. Então, 0,29 graus Celsius, que é a temperatura, né? Então, aqui é a variação de temperatura. Na prática, o que significa isso? Vamos pegar as propriedades. A primeira é tonoscopia. Então, só para você gravar um macete, ó, você precisa gravar um macete. Olha o macetinho. Ó. V significa vapor, é tonoscopia. A ebulição vai aumentar. A crioscopia, congelamento, vai diminuir. Ó. Setinha para cima ou para baixo. Para cima, a pressão osmótica aumenta. Pressão de vapor diminui. Tá? Então, você sabendo esse macetinho, ó, a ebulição aumenta, o congelamento diminui, o processo osmótico aumenta, a pressão de vapor diminui, você vai fazer o quê? Qual que era a tua temperatura inicial de congelamento? Era 0, não era? Era 0 graus Celsius. Aí você vai fazer o quê? Subtrair, porque diminui, esse valor que você encontrou, 0,29. Então, a sua nova temperatura de congelamento não vai mais ser 0, vai ser menos 0,29 graus Celsius. Essa é a temperatura que a água passa a congelar quando eu tenho 10 gramas de sal, tá? E no caso, a ebulição? Agora ficou fácil, mesma conta. Variação da temperatura de ebulição vai ser a constante de ebulição.
0,76, que eu estou falando ali, ó, 0,76. 0,76 vezes o W, isso não vai mudar mais, ó, 0,17, vezes o I, que também não vai mudar mais, que é 2. Então, quanto que vai ser a variação da temperatura de ebulição? Né, a variação vai multiplicar tudo ali, ó, 0,76 vezes 0,17 vezes 0,2. Vamos fazer a conta na calculadora. Então, aqui, ó, 0,76 vezes 0,17 vezes 2. Então, deu 0,26 aproximadamente, tá? Então, 0,20 e... Opa, falhou aqui. 0,26 graus Celsius. E aí, sabe o macetinho? Ebulição, olha lá, ó, aumenta. Então, você vai ter que somar, tá? Então, a nova temperatura de ebulição... Quanto que era a temperatura de ebulição? Era, inicialmente, 100. Pensando na água, né? A água pura era 100, que é o solvente. Mais a variação, 0,26. Então, a nova temperatura de ebulição não vai mais ser 100. Vai ser 100 graus, 100,26 graus Celsius. E essa vai ser a nova temperatura de ebulição, beleza? Isso é a propriedade coligativa. Faria a mesma coisa para as outras fórmulas ali. Tranquilo? Então, na prática, tem alguns exercícios que eu vou deixar para você fazer. Isso está no material. Ó. Concentração hidrogeniônica do suco de limão puro é 10 a menos 3. Qual que vai ser o seu pH? Né? Quando você tem 20 ml de suco de limão, é para completar 200 ml de água. Vou pensar um pouquinho mais nesse, tá, pessoal? Se você copiar esse enunciado e colar na internet, lá no Google, aparece a resolução. Tá? Peguei de lá mesmo para ficar fácil vocês encontrarem. Tá? Mas tenta fazer antes, tá? Tenta dar uma pensadinha. E o outro exercício seria esse. Ó. Comparando-se os pontos de congelação, ou de congelamento, de 3 soluções aquosas diluídas, esses sais que estão aí, da mesma concentração em mol por litro, ou seja, o W vai ser igual para todo mundo, tá? Verifica-se que qual das 3 seria a opção correta. Essa tem que pensar um pouquinho mais, tá? Você vai ter que pensar opção por opção ali, beleza? Então, vou deixar para vocês resolverem. E qualquer dúvida, entre em contato na tutoria. E finalizando, né? Nessa aula, foi possível analisar o quê? Vimos várias coisas aí, né? Referente aos assuntos de uma forma geral. Vimos visões interdisciplinares, né? Química, física e biologia. Vimos também a importância da mastigação na boa alimentação, tá? Ou mesmo de assumir uma alimentação adequada relacionado ao problema de refluxo e tudo mais, que você pode ver no material escrito, que está mais explicado. E tudo isso está interligado. Química, física e biologia andam sempre juntas, tá, pessoal? Então, de uma forma geral, seria essa aula aí que eu passei para vocês, um pouco extensa, espero que tenha gostado, né? Reveja quantas vezes forem necessárias e qualquer dúvida, mande as suas perguntas lá na tutoria. Grande abraço, grande beijo e Deus abençoe vocês. Até mais.